Pessoal, vocês devem ter entendido que no Brasil, no sistema de poderes que nós temos, existem 14 pessoas. E essas 14 pessoas mandam no negócio todo. Ou seja, são eles que mandam no Brasil inteiro. É a Suprema Corte, que tem 11 ministros, é o Congresso Nacional, que tem 2 presidentes, um da Câmara e um do Senado. Eu estou falando do Pacheco e eu estou falando do Lira. E um presidente da República, que manda no Executivo. Então eu tenho o Judiciário com 11, o Legislativo com 2 e o Executivo com 1. Aqui está os 3 poderes. A casta alta, ou seja, a nobreza do Brasil. Só do ponto de vista, vamos falar assim, o ponto de vista de regalias, né? Porque atitudes nobres pelo Brasil, mas eu não acredito muito não que tenham tantas atitudes nobres. Mas vamos lá. O que você tem que entender? Desse aparato todo, hoje só tem um que não, sabe, não tá tão bem-vindo assim, não tá tão alinhado, que não tá todo embranhado dentro do sistema. E esse cara é o Arthur Lira, que logo já tá saindo. Presta atenção o porquê. O Arthur Lira, se não tenha dúvidas, está morrendo de saudade do Bolsonaro. Ontem, ele deu uma entrevista, ele estava num evento de agronegócios, e aí foi questionado sobre os ministros do Lula, sobre o governo do Lula, e ele chamou o ministro Padilha do Lula de incompetente, e é ele que é responsável de articular entre o Congresso e o governo, chamou ele de incompetente, mas o recado foi além. O recado foi pro Lula. Falou, depois o Congresso reage a você e você não entende por quê. Olha o trecho da fala do Arthur Lira aqui. Basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. Pois bem, e aqui você vê que ele está do lado ali do Lupion, num evento do agro. Foi durante uma entrevista em uma feira agropecuária. Lira acusa o governo de criar polêmicas e plantar mentiras. Ou seja, o Arthur Lira acusa o governo de fake news, de plantar mentiras. E olha que nem é um governo de direita, né? E ainda completou dizendo, depois, quando o parlamento reage, acham ruim. O presidente da Câmara se referiu ao ministro-chefe das Relações Institucionais, que é o Alexandre Padilha. Ou seja, o Padilha é o cara que tem que dialogar entre o governo e o Congresso. Acontece que, pelo que se deu para perceber, Executivo, que é o Lula, Judiciário, que são os 11 ministros do STF, e um dos membros do Congresso, que é o Pacheco, estão dispostos a não concordar com o Lira, para não falar fritar o Lira nessa situação, né? O Pacheco veio contra o seu colega de parlamento e defendeu o Alexandre Padilha, defendeu o governo Lula. E olha que o Pacheco está defendendo eles o tempo todo, né? Após ataque de Lira, Pacheco defende o Padilha e diz que o ministro é competente sim. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou apoio ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ao comentar que tem afeição por ele e que o considera competente. O comentário foi feito nesta quinta-feira, após o presidente da Câmara, Arthur Lira, intensificar as críticas a Padilha, rotulando-o de desafeto pessoal e incompetente, e acusando-o de disseminar informações falsas para influenciar o legislativo. Beleza. Por que o Arthur Lira aqui não faz uma denúncia do Padilha e do governo Lula para ser incluído dentro do inquérito das fake news? Porque assim, o que a gente mais está percebendo aqui é o uso das fake news pela esquerda para tentar minar a existência da direita no Brasil. Isso aí tem um nome, chama-se autoritarismo. Mas vamos lá. Vamos falar do Lula agora. O Lula está sendo fritado, mas fritado nas redes sociais demais. Só está sendo comemorado dentro das cadeias, dentro dos presídios e pelos familiares dos presidiários. Por quê? Porque você deve saber da lei que foi aprovada contra a saidinha. Não é novidade para ninguém que
quase todo dia, sempre que tem saidinha, tem notícia de algum preso que abusou de alguma mulher, que matou, que roubou e estava no benefício da saidinha. Só que o Lula não quer que tirem esse benefício dos pobres presidiários. Olha só a matéria do Correio Brasiliense. Lula mantém a saidinha para visita à família, com exceção dos condenados por crime hediondo. Então, ele pelo menos manteve ali fora o pessoal dos crimes hediondos. Mas ninguém gostou e ele está sendo fritado nas redes sociais, está sendo chamado nas redes sociais de defensor de bandido por causa disso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na noite dessa quinta-feira a lei que acaba com a saidinha de presos e feriados. No entanto, o chefe do executivo vetou parcialmente os projetos permitindo que os detentos tenham o direito de visitarem as famílias. A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas foi confirmada pela Presidência da República e está disponível no site do governo. A proposta foi sancionada na data limite. O que aconteceu? O Lula ia deixar passar. Só que teve uma pressão muito grande da base do governo PT dizendo o seguinte: olha, se você não faz nada, vai ser sancionado do mesmo jeito. Ou seja, ela vai funcionar. Vai acabar a saidinha. Você vai perder voto demais dos presos. Os presídios, em peso, votam no Lula. Isso aí é comprovado, tem pesquisa que mostra isso. Você vai perder peso, vai perder voto demais. Então o Lula resolveu agradar o seu eleitorado da cadeia e resolveu, com perdão da palavra, ferrar o cidadão pagador de impostos que está na ponta do gatilho, né? Do outro lado do gatilho, que vai receber a bala. Então, isso aí, não sem motivo, está fritando o Lula e, sinceramente, espero que fritem muito mais, porque realmente o que ele fez agora, ele pôs a digital dele em cada cidadão brasileiro que for assassinado, de um preso que estiver de saidinha, hoje, o borrão do dedo ali é do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que vai continuar permitindo esse impropério. O Marcelo Álvaro escreveu o seguinte: a Presidência da República sancionou hoje a lei que foi batizada por mim de Lei Sargento Dias. Você lembra do caso do Sargento Dias? Sargento Dias chegou para fazer uma abordagem. Um bandido safado sem vergonha deu um tiro na cabeça. Pai de família, com um filho pequeno, foi morto covardemente por um bandido em saidinha. Os próximos Sargento Dias que acontecerem daqui para frente, vai acontecer porque alguém quer que os bandidos continuem na rua. A lei foi batizada por mim de Lei Sargento Dias, é o que disse o Marcelo Álvaro aqui, e relatada pelo senador Flávio Bolsonaro, que acatou meu pedido, que deu nome à nova lei. A lei sancionada estabelece a proibição da saída temporária de presos condenados por praticar crimes hediondos, com violência ou grave ameaça, como os de abuso de mulheres, homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte e tráfico de drogas. Entenda o porquê derrubaremos o veto. Lula, no entanto, tentou flexibilizar a vida dos marginais e manteve a saída temporária para que assaltantes, por exemplo, pudessem sair e ir para a casa de suas famílias, ignorando que eles querem mesmo é assaltar as nossas famílias. Trabalharemos, portanto, para derrubar esse veto parcial. Tivemos muitos avanços, mas não admitiremos benefício nenhum para marginal. E aí o pessoal está falando, derrubem o veto, acabem com isso aí. E assim, escancara aqui, aquele discurso que seria classificado como fake news. Não, o PT atua e protege aqui bandidos, Então seria classificado como fake news. Mas a decisão do Lula aqui escancara isso e você vê que tem um monte de deputado usando esse argumento, estão fritando o Lula e não sem razão, O pior é o cidadão brasileiro sendo fritado depois no cano de um revólver. Isso é que é grave. Vamos lá, matéria do Estadão agora. Lula tenta mais uma vez fazer o que a Dilma fez. E o resultado pode ser o mesmo do que a Dilma teve. Ou seja, você colhe e você planta. Não dá para plantar batata e colher feijão, Não tem jeito. Matéria do Estadão.
Preocupado com sua popularidade, Lula decide baixar o preço da energia na marra, na canetada, igualzinho a Dilma fez. Mas a conta dessa demagogia deve ficar salgada para os consumidores no futuro. Presente de grego na conta de luz. O barateamento da redução da conta de luz, como efeito da medida provisória, pode ter efeitos positivos até 2026, ano que o Lula provavelmente buscará mais uma reeleição. E essa é a única conta que importa para o Lula. Quando se mete o dedo e segura o negócio na canetada, esses preços ficam fora do padrão do mercado. Imagina o seguinte, você contrata aí um funcionário, você monta um restaurante, certo? Você monta um restaurante. E nesse restaurante, você aluga um imóvel por R$1.000, você paga R$2.000 para um funcionário e você tem o preço dos produtos que você comprou. E você vai vender sua comida. De repente chega o governo Lula e fala, olha, você só pode vender a R$20 cada marmita. Você vai fazer a conta e pensar, poxa, mas a minha marmita custa 22 para mim produzir cada uma. E o governo quer que eu venda a 20? Eu vou vender. Mas, a hora que essa medida absurda passar, eu vou ter que recuperar todo o meu prejuízo. E aí, meu amigo, é inflacionado, é com juros, é com correção. E aí a marmita que o governo segurou de 22 vai pular para 35, 40, tá? Não tenha dúvidas disso. É o que o governo Lula quer fazer. É o que o governo Lula faz. Vamos lá, matéria do Poder 360. O presidente do Conselho da Petrobras é afastado por conflito de interesse. E aqui tem que dar parabéns para o Partido Novo, viu? Agiu muito bem e tem que dar parabéns para o Judiciário de primeira instância que acatou essa decisão. Decisão cautelar da Justiça de São Paulo suspendeu Pietro Mendes, aliado de Alexandre Silveira, do cargo da estatal. Vamos explicar aqui que é essa situação do Pietro Mendes. O Pietro Mendes, ele faz parte do conselho da estatal. Ele é aliado do governo Lula, ele faz parte do governo Lula. A lei das estatais diz que não é possível o governo colocar um político alinhado do governo dentro de uma estatal para fazer interferência. Teve o conselho que falou, não, o Pietro ele não pode ser colocado como diretor aqui da estatal. Não tem como. Teve toda uma análise aqui para dizer que ele não podia. Mesmo assim, o governo desrespeitou isso e colocou ele lá dentro. Com base na lei das estatais, o Partido Novo entrou com ação, falou que feria os interesses aqui da estatal, porque não é para colocar político dentro da estatal para fazer interferência. A gente viu esse resultado que num dia fez a estatal perder bilhões de reais. E o juiz de primeira instância falou, não, o Lula não deve meter o nariz dentro das estatais. Sabe qual que é o problema? É que a gente sabe que isso aí vai ser derrubado ali em cima, né? Na hora que chegar no Supremo. Mas a grande questão é que mostra que ainda dá para ter esperança. Ainda tem juiz de primeira instância que está preocupado com a moralidade administrativa, que está preocupado ainda em manter o país no rumo, né? Parabéns a esse juiz que tomou essa decisão. Só esperamos que a decisão não seja revertida. Última matéria que eu quero tratar com vocês aqui, quando vocês verem o pessoal da esquerda aí gritando tresloucadamente sobre fake news, presta atenção, o governo Lula usa dados fictícios para atacar Santa Catarina e impor narrativa de Estado nazista. Olha só, foto utilizada em reportagem para acusar Blumenau de ser a cidade com o maior número de células neonazi do Brasil, sequer foi registrada em Santa Catarina. A ocorrência foi em 2013. Quem era o governo em 2013, lembra? No estado do Rio de Janeiro. Todavia, sites da extrema esquerda, como a Mídia Ninja, replicaram a informação de que o Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula denunciaram Santa Catarina para a ONU por aumento do discurso de ódio e neonazi em todo o território catarinense. Pesquisadora que estuda grupos extremistas no Brasil e no mundo, Michele Prado,
expôs que considerou ser hipocrisia do governo federal. Abre aspas. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos foi para Santa Catarina investigar o suposto aumento de células neonazi no estado. O mapeamento que traz esses números de 320 células neonazi somente em Santa Catarina nunca foi publicado para escrutínio público. Também não é publicado quais os critérios que estão sendo utilizados para a classificação desses grupos extremistas. Não há como propor políticas públicas de combate ao extremismo em cima de números fictícios, como falta de critério de classificação e sem orientação sólida em evidências empíricas, e somente oba-oba desse tipo de coisa. Não vai ao cerne do desafio. Então o que aconteceu? O governo Lula veio e falou, não, Santa Catarina só tem aquela turma nazi lá, né? Ou seja, é o estado mais nazi do Brasil, Santa Catarina. Sem números, sem dados, só no oba-oba. Pegaram uma foto, aí veio a turma ali da Lacrolândia, Mídia Ninja, aquela turma que vocês conhecem, da extrema esquerda, pegaram uma foto de 2013, que aconteceu em São Paulo, de uma célula, e falou que isso era coisa agora de Santa Catarina, e espalhou isso aos quatro ventos. Sabe como é que isso aí chama? Fake news. Vai ser incluído dentro do inquérito das fake news? Não vai. Não vai ser incluído dentro do inquérito das fake news. Por quê? Porque não são de direita. É simples assim. Eles têm o direito de mentir quando quiserem. A esquerda, quando mente, é com devido responsabilidade e sim, quando mente é fritada, né? Se for mentira, fake news mesmo, tem que ser fritada, mas a esquerda também. O problema é que a direita é fritada quando fala a verdade. Afinal, o Bolsonaro, por exemplo, foi condenado por fake news por dizer que o Lula era alinhado a ditaduras. O cara acabou de fazer um parecer para autorizar o Putin vir aqui no Brasil, mesmo com mandato de prisão contra ele. Então o Bolsonaro não estava mentindo. Foi condenado por fake news. Entenderam o tamanho do jogo? Por fim, mas não menos importante, a oposição pressiona o Pacheco para dialogar com os ministros do STF pelo fim do inquérito das milícias digitais. A oposição pode pressionar, a oposição pode espernear, pode chorar. O Pacheco é Lula, Lula é Pacheco. Não há distinção. Então pode espernear, pode falar o que for. Lula, Pacheco e Supremo Tribunal Federal são partes de poderes que estão alinhados entre si. Tá? Então não adianta a oposição pedir, cobrar, e o Pacheco nunca vai tomar qualquer decisão, principalmente contra o Supremo, nesse sentido. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta ao meio-dia com mais conteúdo para vocês e com certeza vai ter alguma bomba, alguma coisa aí do Elon Musk aí, a gente vai trazer para vocês, né? A gente traz aí para vocês para te manter sempre antenado. Obrigado, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.